Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, nesse instante vimos nos colocar diante da Tua presença para levar esta palavra até o coração das pessoas que hoje estão necessitando e precisam de Ti, Senhor, para serem alcançados. Que Deus o abençoe a todos aqueles que estão necessitados, buscando em Ti uma resposta e um livramento e uma bênção e a esperança de um milagre. Com essas palavras eu venho cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem através dessa transmissão e quero te pedir que você que ouvir essa transmissão, que você compartilha, participa, clica ali no joinha, faz alguma coisa e transmite essa mensagem aos seus amigos, parentes, irmãos e até aos seus inimigos. Manda essa mensagem também para quem saber que Deus pode ter misericórdia deles. Amém? A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Daniel. Nós nunca devemos guardar mágoa, nem ódio, nem rancor de ninguém, porque nem devemos levar as coisas tudo a ferro e fogo, como muitas pessoas fazem, vingança por si mesmo. Porque contra Daniel foi feito tantas coisas, ele sempre levou pelo lado espiritual, santo e de humilhação diante de Deus. Aqui diz no versículo 21, eu não quero estender muito, porque todo mundo já sabe as perseguições que houve contra Daniel e que Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Mas aqui diz no versículo 19 do capítulo 6 de Daniel, diz: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serve, tendo por pedido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado no fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu todo o povo, nações, gentes e diferentes, iguais com que moram em todas as terras, de paz para que seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremerão e temerão ao Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo para sempre, permanecente, e o seu reino não se poderá destruir, o seu domínio é até o fim. E ele livra e salva e opera sinais de maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro e Pérsia.
Olha bem, quando nós servimos a Deus e nós somos fiéis a Deus, muitas vezes as pessoas acham que a vingança é uma resposta, mas não é. A vingança é um problema. A inveja é uma dádiva, mas não é. A inveja é uma maldição. Ali nós sabemos que todos os privilegiados do reinado, toda a comitiva do rei, dos principados deles, eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel era um homem simples, coerente, um homem santo de Deus, e buscava sempre a verdade, a realidade, não tinha trapaça, não tinha engano, era fiel a Deus e ao rei. E todos os outros povos, que era também da comitiva do rei, tinham inveja de Daniel e queria destruir Daniel de qualquer maneira. Nunca queira destruir ninguém, por mais ruim que ele seja, irmão. Pelo contrário, ore a Deus para que ele seja abençoado, que você vai receber de Deus muito mais. Todos aqueles magistrados que se levantaram contra Daniel criaram um projeto e propor ao rei para que pudesse castigar Daniel, porque que ninguém poderia orar ao Senhor, nem a Deus, cultuar a Deus algum por um determinado tempo. Porém, Daniel tinha compromisso com tudo, mas o compromisso de Daniel com Deus era inseparável. E quando eles viram que Daniel não obedeceu às ordens de deixar de cultuar a Deus, deixar de orar a Deus, então eles se levantaram e levaram até o rei. E como o próprio rei tinha dado o decreto, ele não podia voltar a palavra dele para trás. Mandou chamar Daniel e lançou Daniel nas covas dos leões. Mas o coração do rei não queria aquilo, porque o rei Dário, ele amava Daniel de uma forma especial, porque Daniel era fiel, era um homem de Deus. Então, mas era o decreto, era a lei, não tinha como revogar, né? Ou não tinha como burlar rei, porque hoje todo mundo faz da lei o que quer, mas naquela época não, rei é rei e acabou, né? Aí o rei Dário foi obrigado pelos magistrados a lançar Daniel na cova dos leões. Não era o que ele queria, mas era o que ele tinha proposto. Então, Daniel não fez oposição nenhuma, nem reclamou do que estava acontecendo, porque ele acreditava no Deus vivo. Hoje nós vemos pessoas se desesperar, às vezes tem qualquer confusão em casa, uma confusão conjugal, uma confusão simples, já se revolta, já se separa, já quer fazer confusão, e não é assim, irmão. Busca em Deus, deixa Deus trabalhar. E Daniel viu aquela situação, ele podia dizer, não, rei, eu sou fiel, mas ele nem isso falou. Ele simplesmente recebeu a punição e se abaixou, se humilhou. Aí lançaram Daniel lá dentro. Só que tinha uma coisa, o rei disse, ó Daniel, seu Deus a quem tu serve te livrará dos leões. E Daniel sabia que isso poderia acontecer. Quando Daniel foi lançado nas covas dos leões, os leões ficaram que nem os gatinhos, não fizeram nada com Daniel. Pelo contrário, serviu foi de travesseiro para Daniel. Porém, no outro dia, nessa noite, o rei passou angustiado, orando, nervoso, preocupado, sem saber o que fazer, angustiado. No outro dia cedinho, antes que o sol nascesse, o rei Dário correu até a cova dos leões e chamou por Daniel. Daniel, filho do Deus vivo. Olha bem, irmão, Dário não era um homem religioso, porém sabia e respeitava o Deus de Daniel e a religião que Daniel servia, o Deus que Daniel servia. Então ele disse, Daniel, filho de Deus vivo, fala alguma coisa, né? Aí Daniel falou, os leões não fizeram nada, falou, o Deus que eu sirvo, ó rei, fechou a boca dos leões e eles nada fizeram comigo. Porém, o rei se alegrou.
Naquele momento o coração do rei foi lá na glória do Senhor e ele agradeceu a Deus por aquilo. De repente ele mandou tirar Daniel das covas dos leões. E aí lançou um projeto durante todo o reinado, toda a província dos reinos da Babilônia, que Dário foi o rei que ficou no lugar de Nabucodonosor, né? Ele levantou-se e ordenou que todo o povo tinha que obedecer e se inclinar diante do Deus de Daniel. Aí, o que aconteceu? O rei Dário pegou e levantou a voz e disse, né, ele disse ao rei: olha, foi-me dado todo a ordenança. Todo o povo que vive a minha província tem que servir o Deus de Daniel. E mandou chamar todos os magistrados, aquele povo que se levantou contra Daniel, que o lançou na cova dos leões. E o rei ordenou que agora todo aquele povo, eram, se não me engano, se não me falha a memória, eram 17 ou 19 magistrados, e foram lançados ele, filho e as mulheres na cova dos leões. E a Bíblia diz muito claro que antes que ele chegasse ao fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado, esmigalhado até os ossos deles. Não sobraram nada. Enquanto Daniel pousou a noite inteira ali, acariciando os leões e sendo acariciado por eles. Você já imaginou o Deus que nós servimos como é? Esse Deus que nós servimos hoje é o Deus que abençoou Daniel. Se nós formos fiéis como Daniel, Deus vai nos abençoar da mesma forma. E eu quero dizer para você que por sermos servos do Senhor, não estamos de forma alguma isentos de ser perseguidos. Pelo contrário, seremos muito mais perseguidos do que os ímpios. Então os ímpios se levantam e nos perseguem. Mas não se preocupe, se você realmente ama o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Daniel, de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Jeremias, de Amós, de Ezequiel, de Joel. Se você ama esse Deus de Zacarias, de Malaquias, você vai ser amado também. Porque o nosso Deus, Ele não deixa de nos servir e de nos abençoar. Às vezes, passamos por situações difíceis, sim. Às vezes por situações desesperadoras. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver o que Jesus passou por nós, irmão. Mesmo sem viver nada, o que fez Jesus para ser crucificado daquela forma tão humilhante, o que fez Jesus para sofrer todas aquelas consequências? A única coisa que ele fez foi amar. Se você realmente ama a Deus, é claro que você vai passar por alguma situação difícil, mas eu quero dizer para você que mesmo você passando por situações difíceis, o Senhor, o Deus de Daniel, é o nosso Deus, Ele está do nosso lado. E Ele vai nos livrar de toda a situação, assim como Ele livrou Daniel das covas dos leões. Nós vimos que Deus, naquela época também, livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha de fogo ardente, né? E Deus foi com eles, assim Ele será comigo, com você, com todo aquele que realmente ama e professa o nome do Senhor com satisfação, com amor, com verdade. Só tem um detalhe, irmão. Na nossa vida não pode haver mentira, não pode haver engano, não pode haver perseguição, não pode haver rancor, não pode haver ódio, não pode haver nada disso. Tem que haver na nossa vida simplesmente humildade, verdade, santificação e fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca, mas infelizmente não é assim. Nós vemos homens de Deus que proferem a palavra de Deus aí fazendo coisa que só Deus sabe, né? E que não aprova. Mas fazer o quê?
São os magistrados que lançaram Daniel na cova dos leões, que estava junto com Daniel na província do rei. Porém, somente Daniel era um homem fiel a Deus e à verdade. Quando o rei chamou Daniel, falou: não foi achado falha em mim, nem contra Deus, nem contra ti, ó rei. Por mais que o rei tinha mandado lançar Daniel na cova, Daniel entendeu e soube que não deveria, às vezes, se amargurar ou acusar o rei Dário de nada, porque sabia que era um decreto, era uma lei. E a lei de Deus, ela é verdadeira. Agiu na vida de Daniel a lei de Deus, a lei do livramento. Deus te dá livramento, só que nós somos muito fracos, muitas vezes, eu considero assim, a gente é muito imbecil às vezes, em muitas áreas na nossa vida, porque nós às vezes queremos revogar, nós queremos nos justificar. Deixa que Deus nos justifica como somos verdadeiros. Não precisa você se preocupar, tentar se defender, porque nós temos diante de Deus um advogado que nos justifica. Ele vai agir nas nossas causas, tanto espiritual como pessoal. O nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Deus Filho, Ele está trabalhando em nossa causa. A gente às vezes não presta atenção naquilo que Deus está fazendo por nós, mas é necessário saber que não é o advogado humano, homem, carne, malicioso, enganoso, mentiroso, às vezes incorreto, né? Às vezes até ladrão, mas não quer dizer o quê? Não é ele que vai nos defender, não, porque muitas vezes o advogado força você mentir para querer se defender, mas a verdade, ela é privilegiada. A verdade vem do trono da glória de Deus. Se você matou, matou. Se você errou, errou. Se você não errou e estão te acusando, não se preocupa, porque o nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele está diante de Deus como nosso advogado para nos defender e nos livrar de todo o mal, de todas as perseguições. Sabemos que o inimigo tem nos lançado em situações difíceis, mas nós não podemos nos desesperar por essas coisas. Precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que nos dá o livramento. Se eu sou fiel a Deus, eu não posso me preocupar se alguém tentar até a minha vida, mas eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para me livrar de todas as situações. Assim, olha bem, Daniel foi lançado numa cova com leões famintos, e não era um leão, dois leões, não, eram muitos leões. A Bíblia diz a cova dos leões, não é do leão, né? Dos leões, significa que eram muitos leões, e ali foi lançado Daniel, tanto de uma forma que quando lançaram os magistrados, os traiçoeiros, mentirosos, na cova dos leões, antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado eles tudo. Então, e outra, irmão, Deus é tão fiel que Ele não deixa ninguém para te vingar. Quando Deus define essa destruição dos inimigos, Ele lança mulher, filho, tudo, não deixa nenhum para vir cobrar nenhuma vingança. Não tem aquele povo que se levantaram contra Daniel, não sobrou ninguém para fazer vingança contra Daniel. Primeiro porque Daniel era fiel a Deus, era Deus que trabalhou na vida de Daniel, não foi Daniel que pediu. O povo pediram para, os magistrados pediram para lançar Daniel na cova dos leões, mas Daniel não pediu para que aquilo fosse feito. Pelo contrário, o rei, a lei determinou que a vingança, a justiça fosse feita, e a justiça de Deus é assim. A justiça de Deus lançou naquele dia os homens, as mulheres e os filhos, para que não sobrasse ninguém para vir fazer vingança na vida de Daniel. Então, por isso, assim é Deus conosco hoje, irmão. Deus não é diferente, Deus não mudou. Se somos fiéis, se somos verdadeiros diante de Deus,
tudo que você passar por dificuldade, por calúnia, por humilhação, entrega na mão de Deus. Lá no Salmo 37, eu falei essa semana passada, né, que diz: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E assim foi isso que Daniel fez. Daniel não pediu justiça, mas o nosso Deus é justo e faz justiça por nós. Então não se preocupe, acalma o seu coração, alivia o seu coração, porque ele é muito importante para você. Use o seu coração simplesmente para agradar a Deus, para servir a Deus, para servir o seu próximo, o seu irmão, às vezes amar até o seu inimigo, porque Jesus disse: amai os que te odeiam, porque se nós fizermos isso, o Senhor nosso Deus é justo para conosco, para nos abençoar, mudar nossa história, fazer de nós grandes vencedores. Então não se preocupe, se você está triste, eu tenho um hino gravado que diz o seguinte: estás triste, ora, estás alegre e canta, né? Então você vai, faça isso, né? E Deus vai te abençoar. Nesse mesmo hino ele disse: aonde quer que você esteja, se for em casa, na cidade ou no campo, Jesus vai te encontrar, não adianta, irmão. Então não se preocupe, porque Deus cuida de nós, das nossas vidas, dos nossos passos, dos nossos caminhos, e Ele está analisando a nossa sinceridade, humildade e verdade para com Ele e para com o nosso próximo. Eu não posso dizer que sou fiel a Deus se eu não for fiel ao meu irmão. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amar o meu irmão. Ele não importa qual ele seja, mas não importa. Às vezes uma mãe pode ter 10 filhos, às vezes 8 é bom, 2 é bandido, mas ela ama o bandido da mesma maneira que ama aquele outro que não é. Então por quê? O amor de Deus é assim, é mais forte do que o amor de mãe e de pai. Então aqui Deus abençoe a todos nesse instante. Analise bem essa palavra, e se você estiver passando por situações, por perseguições, por desavença familiar, no lar, na família, entrega nas mãos de Deus. Deus é poderoso para te abençoar e te livrar de todas as perseguições do diabo. Ele vai te livrar. Amém? Fica tranquilo, Deus está no controle, Deus é Senhor de todas as coisas. Eu quero estar orando por você agora, para Deus te abençoar. Glorioso Deus e eterno Pai, aonde quer que esteja uma pessoa, meu Deus, neste momento, Pai, em qualquer face da terra, em qualquer lugar, meu Deus, em qualquer bico, em qualquer esconderijo, aonde quer que esteja, meu Deus, uma pessoa que esteja precisando, triste, cansada, batido, perseguido, humilhado, angustiado, entra com providência, meu Deus, e liberta. Traz a paz, a unção, a humildade, meu Deus, em nossos corações. Faça-nos, ó Deus, agora vencedor. Jesus, aquelas pessoas que se encontram enfermas, doentes, em qualquer parte do mundo, Senhor, entra com providência, derrubando por terra todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, inveja, obras de macumbaria e feitiçaria, seja eliminado. Senhor, eu quero te pedir neste momento, Pai, abre a janela dos céus, envia os seus anjos, teu poder, a tua unção sobre Israel. Nós estamos vendo, meu Deus, a perseguição contra o teu povo eleito. O Senhor é um Deus grande, a promessa por Israel é imensa, Senhor, e a tua palavra diz, dentro da Bíblia Sagrada, ela nos manda orar por Israel e por Jerusalém. Oh Deus, nesse instante, eu quero convocar e pedir para que todo cristão, todo homem de Deus e mulher de Deus, tire pelo menos 1 minuto, 2 minutos na sua vida e ore por Jerusalém e por Israel, porque Deus está nos convocando agora para essa batalha. A nossa batalha não levamos arma, nem rifle, nem bombas, mas levamos a oração aos aflitos, àqueles que necessitam. Entra com providência e abençoa, Senhor, a Israel, livra de toda a perseguição dos ímpios, e em nome do Senhor Jesus, confirma a tua bênção, a tua graça e a vitória aos seus filhos, em nome de Jesus. Fica com Deus, e todos uma ótima quarta-feira, uma noite especial, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que fica o meu abraço e até a próxima.